Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Pod Cris e hoje com uma convidada super especial que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Uma pessoa que virou uma amiga querida, que eu gosto muito, admiro e que eu vou compartilhar um pouquinho só com vocês hoje a presença dela. Cris Brasil, a filha do Roberto Jefferson, nossa candidata a deputada federal. 1444. Cris, que prazer te receber. Bem-vinda. Obrigada, Cris maravilhosa. Aqui é uma profusão de Cris. Cris do bem, não tem crise nenhuma, porque, né? Aqui é só Cris. E realmente a nossa... Eu com a Cris tivemos uma amizade assim genuína que nasceu muito depressa, até porque a gente comunga das mesmas ideias. A Cris também tem um pai que ela ama, que foi policial e que passou para ela valores que eu também, pelo meu pai, Roberto Jefferson, aprendi e que eu cultuo com muito prazer, que é o que a gente tem aqui no PTB hoje, né, Cris? Exatamente. Deus, pátria, família, vida, liberdade. E a gente gosta de muita coisa em comum também, né, gente? A nossa verdade. Terapia dá tiro como atirador esportivo, é claro, né? Cris também vai tirar o CR de CAC dela em pouco tempo, né, Cris? Se Deus quiser. E eu só peço perdão a vocês, porque imitando a Cris nos últimos programas. É que aqui, assim, né, Cris? Sempre tem que ter uma Cris tossindo aqui. Hoje não sou eu, pessoal, mas para vocês não sentirem falta, tadinha. A Cris, assim, muito gentilmente resolveu vir. Ontem eu soube que ela estava com a garganta ruim, tá? Também como eu, com uma crise de sinusite. Mas aí ela deu um jeitinho e veio. Mas a gente vai conseguir. Foi começar, eu estava conversando com ela horas aqui. Foi começar a gravar. Deu ruim. Não tem jeito, gente, mas vai melhorar. Há de melhorar. Já estou no antibiótico, no antialérgico, no anti-inflamatório. Isso. E também usando corticoide. Ou seja, não tem como dar errado, gente. Só dá uma... Nossa, coceira na garganta aqui. E o anticomunismo que já está no sangue, né? Claro. Nossa bandeira está aqui, ó. A coisa mais linda da titia Cris. Olha, coisa linda. E é isso, pessoal. Acho que eu e a Cris, a gente se identificou porque, assim, somos mães, somos mulheres independentes, mas eu acho que, acima de tudo, somos mulheres que combatemos o feminismo, combatemos essa divisão, né, Cris? Claro. Essa divisão aí que tenta colocar uns contra os outros. E a gente sabe, pessoal, eu sempre passo isso para vocês, a gente sabe que uma nação forte é uma nação unida e não uma nação, né, decepada, aí, como eles tentam fazer o tempo inteiro. O lance é, quem começou com a divisão não fomos nós. A divisão começou com a vitória do Lula. Quando eles subiram aquela rampa lá do plenário, do Palácio e também no Congresso, que eles invadiram piscina, que eles tomaram conta de tudo. Eles não entraram com esse espírito de união do povo. Eles começaram com nós e eles. Nós contra as elites. Começaram a querer combater... Não os mais ricos, porque os mais ricos eles chamaram para o lado deles e fizeram a merda que fizeram, com o Odebrecht, com as grandes construtoras e com as empresas mais ricas que já tinham e com as que eles criaram para ser as mais ricas, tipo JBS. E galera, o negócio tá feio. Mas que engraçado isso. Emoção. Eu não tava assim. Antes de começar a gravar, eu estava aqui horas conversando com a Cris. Mas sabe que doença não tem hora para acontecer, nem para sacanear a gente, né? Tadinha. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Vai. E aí, pessoal, então, assim, é muito importante, sabe, Cris? Muitas pessoas olham para mim e falam, mas você é uma mulher forte, independente, né? Criou seus filhos. Você é um pouco feminista, né? Não, eu fiz tudo isso bem feito justamente porque eu acho que eu não preciso ser o contraponto dos homens. Né? Isso, muito pelo contrário. Eu tenho 2 filhos ótimos, 2 meninos e tenho uma menina também. Meus filhos são super gentis com as esposas deles, somam forças e um não precisa ficar degladiando com o outro, medindo força. Somam-se as forças e tudo dá certo.
E é o que você falou, a esquerda, pessoal, ela em todo o planeta, não é só no Brasil, mas ela divide, ela tenta colocar uns contra os outros, porque elas apresentam o problema e depois elas apresentam a solução. Olha, não gostam de você, vem para cá que a gente cuida, né? E passa a ser mais um grupo segregado, mais um grupo aí a ser manipulado pela maldade deles. É claro, até porque o que eles combatem é justamente o que a gente é. Isso. Somos cristãos, as nossas células são família. Por mais que eu e a Cris tenhamos criado nossos filhos sozinhos. Sim. Sozinhos não digo, porque os pais, mesmo pouco, eles ajudaram. E ajudaram no principal, que foi trazer a vida para que nós pudéssemos, como mães, como filhas, como irmãs, fazermos nossa parte e criarmos bem os nossos filhos, Isso, né? sim. Não é porque a nossa relação deu errado que a gente deixou de acreditar que a figura do pai era importante. Exatamente. Não é porque a nossa relação deu errado que a gente não botou nossos filhos para conviver tanto com a nossa família quanto com a família dos pais dos nossos filhos, entendeu? E não é porque a gente separou que a gente começou a tratar o pai dos nossos filhos como um ser à parte, que a gente não queria nossos filhos juntos. Muito pelo contrário, a figura masculina é e sempre foi fundamental, ainda mais você com 2 meninos, eu tenho um menino, fundamental com todos os defeitos e todas as virtudes, é fundamental uma referência masculina para os meninos, né? Isso. E é por isso que deu certo, porque a gente foi família, porque o pai dela, a mãe dela ajudaram, porque meus pais ajudaram. Meu pai, então, posso falar um A do meu pai. Meu pai, praticamente assim, durante os primeiros 2 anos do meu filho, que eu já estava separada, ele me ajudou como se fosse o avôzão mesmo, o paizão, porque eu tinha que sair para trabalhar, deixava na minha mãe, o Christian. E ele ficava lá, fazia o Christian dormir, brincava com o Christian, chegava mais cedo para ficar com o neto. Então, assim, meu filho foi super mimado, super feliz, uma criança super feliz. E é um homem resolvido hoje, é um cara que deu certo no segmento dele. E tá aí, gente. A gente tem mais é que dar valor a esse tipo de coisa, não é isso? É isso que as pessoas misturam. Muita gente fala assim, as feministas são mulheres sem pais. Não, elas são mulheres que tiveram talvez a infelicidade de ter uma alienação parental, não sabemos, né? Ou talvez tiveram a infelicidade aí de, em algum momento, serem doutrinadas por professores mal intencionados, por amigos, mal intencionados. Porque eu falo assim, sabe, Cris? A alienação parental, ela é desonesta em qualquer situação, tanto do pai contra a mãe, né? Eu falo assim, por pior que seja, pessoal, não gasta saliva falando mal de alguém que geneticamente está ligado ao seu filho. Você está fazendo mais mal do que bem. É mais um problema, Você fala assim, teu pai tem uns probleminhas. Ou, né, seja lá, sua mãe tem uns probleminhas, alcoólatra, seja lá o que for, né? Mas a gente está aqui para te ensinar a conviver com os problemas dele e você não precisa deixar de amar o seu pai com os problemas dele. Entendeu? Que a gente sabe que às vezes o alcoólatra, o drogadito, ele é manipulador, ele tenta colocar minhoca na cabeça do filho. Mas se você é uma mãe ou um pai presente no caso, você neutraliza essa influência ruim e pega o de bom que a pessoa tem. Não é possível que a pessoa não tenha nada de bom, você entende? Alguma eventual qualidade. Meus filhos fizeram terapia, eu como psicóloga sempre incentivei. E quando eles eram pequenos, a própria psicóloga falava isso, que é uma psicóloga que eu amo, que até hoje é muito minha amiga. E ela falava assim, Cris, não precisa falar dos defeitos, eles aparecem sozinhos e as crianças percebem. Então, acho que é isso, cabe às mães que não querem, ou aos pais que não querem dificultar ainda mais o desenvolvimento dessas crianças, falar o que é necessário, né? Eles não têm a mesma maturidade que a gente, eles não querem ouvir falar mal dos pais. E é isso, minha filha sempre teve 2 irmãos que sempre fizeram um papel muito forte em casa, de olhar lição, de cobrar estudo até hoje, né? E aí, eu acho que a gente tem que somar forças. É o que eu falo para minha filha. Hoje ela tem um namorado. Eu falo, puxa, que bom, ele cuida de você. É bom isso, né? E eu acho que salienta isso, que a gente, de alguma forma, se complementa, né? Sim, assim... A gente queria também ter tido um marido só na vida, mas não deu certo. Né? É o que eu falo e graças a Deus.
que a gente se livrou das malas. Pelo amor de Deus, sai fora, sai fora. Cris, E aí, Cris, hoje a gente chegou aqui com uma notícia muito triste. Eu acho que vale, né? Já que a gente está falando de família, de filhos, enfim, criação. de criação. Mas antes de ir para esse assunto horroroso, que a gente pode voltar, inclusive, no que eu vou dizer e no que você disse, a Cris é psicóloga. Eu não, sou advogada e tal. Mas desde que eu me entendi, assim, que eu comecei a me sustentar, eu comecei na terapia. Quando eu vi o bem que aquilo me fazia, eu botei meus filhos na psicanalista junto comigo, os dois. E eu vou dizer pra você que é mãe, não sei qual é a câmera que a gente tá, nessa do meio? Você que é mãe, você que é pai, o melhor investimento que eu fiz na minha vida não foi só a escola, não. Foi a terapia. Meus filhos são pessoas equilibradas, são do bem, são centrados, racionais, emocionais, mas eles são pessoas que fazem análise. Então, tipo assim, façam isso pelos seus filhos. É tão bom quanto pagar o curso de inglês. É verdade. E eu vejo muitos pais falando, não, tem pais que competem um pouco com a psicóloga, né? E fala, não, mas eu acho que ele tem que falar para mim se ele tiver algum problema. Coitados, e é engraçado, eu falo que a terapia é um ambiente, inclusive, para falar mal da mãe. Né? Pô, minha mãe é chata, minha mãe briga comigo. Eu falo para minha filha, eu falo, olha, é só hora da semana para falar tudo que você prefere não falar para mim, né? Eu concordo plenamente. Dela, isso. Em casa a gente até combina, olha, na hora da sua terapia eu vou fazer alguma coisa, eu saio para trabalhar, eu desço, porque eu acho que é o momento dela, né? E esse momento terapêutico é onde muitas vezes não se acumula o problema, né? Cara, ele se é eu solucionado tivesse ali. tido uma terapia desde criança para entender que meu pai ficava fora de casa o dia inteiro, que era minha mãe que segurava as pontas, que minha mãe tinha os problemas dela. Cara, minha vida teria sido tão mais fácil. Que quando eu entendi isso, foi assim, eu liberei um peso da minha vida, da minha consciência, do meu emocional. E eu acho que as crianças, Cris, têm que ter uma preparação emocional. Sim, sim. Criança vencedora é adulto vencedor. E criança vencedora é aquela que entende qual é a emoção que ela está sentindo. Que é legítima aquela emoção, seja lá qual ela for. A da raiva, do ódio, da ansiedade. Gente, a gente só tem que ensinar as crianças como que elas lidam com isso e como que elas podem enfrentar isso para serem pessoas que tomam decisões mais racionais. Isso. E usando o emocional a favor e não contra elas, entendeu? E não se sentindo autodepreciada, culpadas. Porque ela é diferente. Eu vejo muito hoje, Cris, assim, porque no Instagram todo mundo é bonito, todo mundo tem um corpo bonito. Porque minhas amigas são todas felizes, eu vejo elas postando fotos sorrindo. Não, todos nós temos aquele dia de mau humor, aquele dia de tristeza. E a terapia possibilita isso, que você valide as suas emoções. Porque, pessoal, ninguém, nem na televisão, nem na... né? Ninguém tem o humor ou a vida maravilhosa o tempo inteiro, não é, Cris? Mentirada, tem dia que não tem maquiagem que resolva, não tem cabeleireiro que dê jeito. Tem dia, pessoal, que você fala, devia ficar no quarto com a luz apagada. Não, porque tem dia que você acorda, o rosto inchado, o cabelo não colabora. Doente. Graças a Deus a maquiagem deu uma ajudada, mas, gente... Mas é isso, meu estado era periclitante. E o jovem, em termos de advocacia, e o jovem, pessoal, ele dentro das inseguranças dele, é importante que ele possa falar, e é importante ele saber que não é só ele que está sentindo medo, não é só ele que sente insegurança, não é só ele que tem, né, que tem problemas com a autoestima. Então, a terapia realmente faz diferença. Porque essa cobrança do eu perfeito, né? Do não eu existe. magro, eu alto, eu branco, eu... não sei o quê, ele exclui todo o resto da humanidade, que é tão bonita quanto, às vezes, só pela diferença corporal, da cor da pele, da cor do cabelo. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que entender que existe beleza para todo tipo de querer. E, nossa, é tão bom, é libertador quando as pessoas entendem isso, né? Sim, sim, sim. E eu não sei, Cris, é uma dúvida que eu tenho, a gente, né, é mais ou menos, eu sou mais velha que a Cris, mas a gente é mais ou menos da mesma geração. Mais velha, 2 anos? Não, mas assim, né, a minha filha sempre fala, mãe, mas hoje os jovens têm mais depressão porque eles entram mais em contato com as dores. Você acha?
Então, porque no nosso tempo a gente ela falava que no nosso tempo a gente não tinha muita percepção dos problems. Loucura! O saldo era positivo, a gente não percebia e vivia feliz. Loucura, não. Eu nunca. Eu era filha de político, né, Cris? Não, Você e eu filha de de policial. Pelo amor de Deus. Como que a gente não teve contato com a realidade? Né? Era no enquadro cara? Em casa. Pelo amor de Deus. Tá doido. Talvez a gente não tivesse tanta informação dessa na televisão, mas a grande verdade é que a gente vivia essa realidade, vivia a realidade da pobreza. Quantas vezes eu não fui acompanhar meu pai em favela? Sim. Quantas vezes eu não vi aquela pobreza iminente, e muito mais grave ainda no passado, que me fez, inclusive, virar uma pessoa que desde pequena era inconformada com as realidades. O problema da minha vida, talvez, é que assim como você e assim como a maioria dos brasileiros, os inputs que nós recebemos, ou seja, as entradas de informação que a gente considerava relevantes por serem professores, etc., já era uma doutrinação de esquerda. Sim. E que eu a gente falo demorou isso, pra, né? Eu falo isso, tipo assim, é um meia-culpa que eu faço mais confortável de ter mudado a tempo de poder falar isso hoje. Eu também fui doutrinada para ser feminista, mas eu descobri a tempo que eu estava completamente errada. Amém. E que não era nada daquilo que eu pensava. E que, graças ao entendimento, ao estudo, a esse movimento de direita que surgiu depois que o Lula ganhou as eleições e separou a gente, me fez entender que eu não era daquele lado. Isso. Que eu não pertencia àquele time e fazia, graças a Deus, não quero fazer parte desse time. Não quero ser dessas mulheres. Sim. Mas por causa desse argumento, dessa história, desse negócio. E disso que você vai ver daqui a pouco que a Cris vai falar agora. Sim. Entendeu? É difícil, Cris. Infelizmente, nunca se doutrinou tanto a juventude, a população em geral. Nunca tentou se doutrinar tanto. Tentou se doutrinar, porque agora a rede social apareceu, como todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, como uma saída para a doutrinação. Sim. O Facebook, que eu acho que é o precursor aí, né? Que as pessoas acessaram mais. Orkut. O Orkut, mas eu acho que o Facebook, que foi todo mundo foi. Eu acho que foi libertador. Eu falo, é uma arma que as pessoas não têm noção da potência dessa arma que a gente tem na mão hoje, que são as redes sociais. Mas me entristece, Cris, eu acho que isso acomete os mais novos, o medo do cancelamento. Eu falo, qual o problema de ser cancelado? Né? O medo de, e se eu falar isso na internet, e se eu contar que eu voto no Bolsonaro, meus amigos me cancelam? Tipo isso. Então, não são amigos, né? Então, isso me assusta um pouco, porque as pessoas ainda são muito suscetíveis à opinião alheia. Esquece. Né? Quanto mais novo, mais suscetível. Quanto mais velho, mais liberto. A gente já nem liga. Isso é uma maturidade que a gente adquire com o tempo. Fala o benefício dos 40 para mais, pessoal. É verdade. Então, você que é mais jovem, que está assistindo a gente... É aqui? Você que é mais jovem, que está assistindo a gente e que está ligado nesse tema, cancelamento, está com medo de falar seu voto no Bolsonaro, faz o seguinte, não fala nada. Se perguntar, você pode até falar que vota naquela merda, mas no secreto da cabine, dá teu voto lá e ninguém vai saber. Então, tipo assim, continua com teus amigos merda, porque quando você crescer, você vai aprender a se relacionar com amigo bom. Todo mundo se apaixona pela esquerda, casa com a direita. Todo mundo se apaixona pelo crime e casa com o mocinho. Porque na hora de você ter seus filhos, na hora de você criar sua própria família, seu núcleo familiar, você não vai ter como base uma sociedade formada por homossexualismo como uma regra, gênero como uma regra, banheiro unissex, onde pedófilos podem atacar suas filhas. Não, mas se tu tiver uma mulher, aí tu vai mudar de opinião completamente. Vai lembrar da mamãe, vai lembrar do vovô, e aí você fala, meus antepassados tinham razão. Sim. Então é assim, a maturidade é libertadora, não tenho medo dela. A gente pode não ficar tão saradão, tão bonitão, mas a gente fica muito mais gostoso. E a gente se gosta muito mais, que eu acho que é o melhor de tudo, né? Aquela prisão da magreza que eu tava na campanha passada, parecia um demônio, gente. Um demônio.
Você Mas sofre e você vive pro outro. E de repente você descobre que você pode viver para você mesma, né? agora eu tô até namorando, tô feliz. Aí, pessoal, dicas de relacionamento com Cris Cris Brasil. Brasil! Pronto. É isso, olha Cris. isso. Corta, agora vamos. Não, mas é isso, assim, a vida vai simplificando. Eu E a gente não brinco. precisa ser só séria, né? Não, de jeito nenhum. A gente é ser humano, né? A gente, pessoal, eu e a Cris, às vezes que a gente tá junto, que a gente vai para clube de tiro, que a gente senta para conversar, é engraçado isso. A gente tá cansada, preocupada, nervosa, cheia de coisa e cai na risada toda hora. Toda né? hora. Isso é muito gostoso. Toda hora. Mesmo quando as coisas estão dando errado, a gente encontra um jeito de satirizar isso e rir da gente mesmo, É né, Cris? isso. Porque isso é gostoso, é a gente brincar com a gente mesmo É e não isso. levar a vida tão, né, de forma tão amarga, assim, não ajuda, né? A última agenda que ela me levou, eu cantei quando ela foi embora. É verdade. A ponto da galera que tava na agenda virar e falar assim: tua amiga se divertiu mesmo. Ela gostou tanto da festa que ela cantou quando E você eu foi perdi, embora, né, pessoal. cara? Eu tinha um compromisso de Ai, família. ai. E Pronto. acabei tendo- Linda. Mas é isso, assim, eu brinco, né? Às vezes eu tenho alguns amigos, alguns pacientes que são muito sérios, e eu brinco com eles que, assim, eu já melhorei muito a partir dos 40. E eu falo, meu sonho de consumo é ser a Dercy Gonçalves. É não ter, assim, chegar Sem aos 80, freio. sem freio, assim, falar o que pensa. Porque eu acho até, Cris, que esses idosos que às vezes vão perdendo mesmo os limites, eu falo, de alguma forma eles se libertam. Às vezes tiveram um Isso casamento é que foi liberdade. difícil, às vezes trabalharam muito, tiveram uma vida muito séria, muito compromisso, muito medo de não conseguir pagar as contas, enfim. E chega uma idade que eles já não estão nem aí. Mas Quer aí, namorar muito, cara. quer curtir a vida, quer ir pro baile, não é? E que a gente vai fazer bailes, não é isso? Quando a gente se Isso, eleger. vamos, Nós da vamos terceira atender idade. os idosos. Nós vamos fazer bailes. Mas a gente nós quer vamos se divertir também. A gente também quer ir pro baile. E aguarde que eu e Cris vamos cantar, dançar e ficar com vocês. É isso mesmo. Não, e é delicioso, assim. A terceira idade, eu falo, tem tanto para ensinar, né? Eu Hoje amo. eu gosto também, eu gosto muito. Eu estava agora com uma amiga querida, Dona Elza, que já veio aqui para o podcast. Quem assiste sabe quem é ela, que eu amo. Dei uma passadinha na casa dela agora. E a gente vê assim, é libertador, porque eles têm um jeito leve de ver a vida, tudo é engraçado. Eu sento com a Dona Elza, a gente dá altas risadas, assim. E é isso, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Infelizmente, a nossa sociedade parece que, né, no trabalho prefere os mais novos. Isso tem que mudar, a gente tem que priorizar aí aqueles que têm muito para ensinar para a gente. Mas eu acho que o que eles tinham que fazer não era trabalho formal, remunerado. Não. Eles deviam ser valorizados, na verdade, Isso. pela experiência que eles têm. Isso. Eles deviam ser valorizados como contadores de história. Uhum. Eles deviam ser valorizados como passadores de valores e experiências para os Isso, mais sim, novos. sim. Isso, Não fazer trabalhar 10 horas por dia, não é isso. Mas Não é. que eles pudessem manter a atividade dessa forma, talvez frequentando colégios, passando aí ensinamentos, tendo um grupo de leitura com crianças. Eu acho que tem muito, principalmente nas crianças de hoje, né, Cris, que passam tantas horas na escola, tantas horas longe de casa, longe da família. Podia ser uma boa atividade aí para a gente pensar. Essas crianças, ainda mais essas filhas do lockdown, dessa prisão que colocaram os pais aí durante 2 anos, elas não tiveram acesso a ir para a escola, ir para a creche, conversar com os amiguinhos, ficaram com pai e mãe, que na maioria das vezes, tirando, claro, gratas exceções, não tem preparo para ser pai e mãe. Tem criança na fono de 3 anos que não aprendeu a falar. Sim. Que o pai e a mãe dava tudo para eles e dava o celular, o laptop, aquele negocinho, o outro lá que agora esqueci o nome também. Tablet. E aí, essas crianças que não sabem falar, elas imitam a voz do robô. Então, o robozinho. O robozinho. Elas não falam com voz de humano, elas falam com voz de robô. Então, assim, a minha fono que atende criança falou, nunca vi uma procura tal como eu estou tendo agora por crianças e nunca vi o tipo de problema que está aparecendo aqui no meu consultório. Vocês estão vendo, pessoal? A gente traz muito aqui os danos da pandemia, né? Danos graves. Mas graves. isso mostra o despreparo dos pais. E assim, não é pai pobre.
Mãe Não, pobre. Porque para é pagar pior. um fono Aham. que custa aí, em média, R$ 150, não é qualquer pai e mãe que podem. Entendeu? Imagina os que nem podem. Isso. E assim, a tela, pessoal, na maioria dos casos, em muitos casos, virou a nova babá. Né? O filho, para não dar trabalho, o que você faz? Tó, vai ver desenho. E a criança, às vezes, de meses de idade, vai passar horas interagindo. Eu penso assim, durante o lockdown, esses pais que estavam trabalhando de casa e às vezes não tinha ninguém trabalhando lá para cuidar da criança, essas crianças passaram na tela todo esse tempo, né? A E o pai e a informação do mãe? mundo vem da tela. Tudo bem, criancinha de meses, criancinha muito novinha, que não sabe falar, se comunicar, não corre tanto risco. Mesmo assim, eu acho que corre, porque os conteúdos produzidos para essas crianças já falam de personagens sem gênero, Sim, entendeu? sim, Que não são sim. meninos nem meninas. Desenhos para crianças muito pequenas já trazendo essa confusão de casamento do mesmo sexo, né? E a gente Gente, fala, uma isso não é assim, barbaridade. como você disse no começo. A prioridade, pessoal, de todo ser humano, seja ele gay, hétero, bissexual, é se desenvolver como ser humano. A sexualidade corre em paralelo. Então eu falo, mesmo se você se descobrir gay, hétero, bi, gênero neutro, seja lá o que for, você vai ter que pagar boleto, vai ter que tomar banho todo dia, vai ter que cuidar da casa. Vai ter que assinar contrato, vai ter que... Isso, procurar emprego. Então, assim, reduz muito. Parece que a única coisa que você tem para pensar na sua vida, você é um ser humano, a única coisa é pensar na sua sexualidade. A única coisa E é não como que eu vou dar ou receber. Tipo assim, oi, você não paga boleto não, gatão. A gente não pode ser tão desligado do resto, assim, entendeu? Isso, exatamente. Achar que a vida é prazer, a vida é tesão, a vida é natureza, sexo. A gente é tão sexualizado, é tanto input de sexualidade na nossa vida, que também é uma outra coisa que eu vou dizer que de cadeira. A maturidade é transformadora e libertária. Até a energia que a gente despende pensando em sexualidade, porque a gente é tão sexualizado pela mídia, pelo sistema, pela sociedade. Se a gente botar isso para canalizar, para aprender, se a gente botar isso para fazer treinamento físico, se a gente botar isso para trabalhar, a vida fica muito mais legal. E aí, lembra... Tocar música, ter outros prazeres, gente. Você sabia o nome que Freud deu para isso? Não. Sublimação, pessoal. Você pega energia de sexo, né? O impulso sexual, a vontade de ter prazer, e você se abstém um pouco e você joga isso para os estudos, né? Ou joga para o trabalho, que é o que a gente fala para os filhos. Olha, você é muito nova para namorar, você é muito novo para namorar. Por quê? Porque aí você gasta essa energia com a sexualidade. Então, quando a gente vê a mídia sexualizando as crianças, também é uma forma de emburrecê-las. Claro que Porque é de elas só vão- escravizá-las, Isso, de sim. prostituí-las, Sim. na verdade, entendeu? E que a gente vê todo um aparato que se beneficia disso, Porque né? esse aparato quer transformar o nosso planeta numa nação global, mas não é para o nosso benefício. É para escravizar os humanos. Claro. É para controle de natalidade. Como se esses caras fossem eternos. Esses donos do planeta que têm todo o dinheiro do mundo. Eles acham que eles não vão morrer, mas eles vão. Esses Demora, caras mas vão. Demora, mas vão porque eles têm acesso ao que Sim, tem de melhor sim, da sim, medicina. Sim, infelizmente, sim. Eu, inclusive, estava vendo uma série que falava disso, cara. Agora eu esqueci o nome da série, mas a série era incrível. Os caras moravam, tipo, perto do céu, numas mansões incríveis. Tomavam elixires, né? Não é da vida eterna, mas do atrasamento, do envelhecimento. Os caras tinham... Eles é que eram tão ricos, que eles tinham documentos desde o início das histórias dos povos, desde que os povos eram primitivos e começaram a produzir documentos, né, contando a história deles, porque desde que a gente quer passar para a posteridade Isso, quer registrar, as nossas né? melhores experiências. Sim. Isso aí é normal, né? E esses eram os caras que ficavam com esses documentos, então eu sabia a história do mundo inteiro. Mas eles não queriam morrer, mas morriam. Até hoje ainda não inventaram a fórmula da vida eterna. Mas esses caras querem viver 140, 150 anos sendo jovens ainda, entendeu? Sim, Tudo sim. doente, ó.
mental. Mas é um poder meio, assim, na cabeça deles, eu acho quase de Deus. É definir a política. Eles acham que são deuses. É Eles têm definir a certeza política que são e deuses. isso. A gente fala que acha para ser pegar mais leve, mas é isso. Eles querem definir a política mundial, como as pessoas vão comer, como elas vão se reproduzir. É brincar de Deus, né? E o aborto é a forma mais cruel, mais de covarde natalidade. de você decidir algo que seria divino, né? Eu acredito que Deus defina quem deve nascer ou quem não deve nascer. E o homem entra nisso querendo mandar mais que Deus. Você pega uma mulher, você incentiva ela a fazer sexo sem proteção, né, que é o que fazem hoje, e depois a gente tira esse bebê, a gente assassina o bebê que está dentro do seu ventre. Uma inocente, completo, que não e que escolheu. É manipulada, sim. Não escolheu. E olha, por estatística médica, 70% das mulheres que fizeram aborto, isso é uma coisa grave, porque eu acho que é mais. 70% das mulheres que fizeram aborto se arrependeram. Sim. Veja Cássia Kiss. Se não for mais, é isso. Veja Cássia Kiss, uma artista famosa, bem-sucedida, não conseguiu ter mais filhos. E confessou que fez um aborto e se arrependeu. Pergunta se ela tem papel na Globo agora. Não, porque ela foi contra o sistema, né? Que é financiado pelo George Soros, que é uma das criaturas tão vis quanto Adolf Hitler, contra o Stalin, quanto Mao Tse Tung, e outros tantos que foram genocidas no mundo. Sim. Sabe? Que mataram populações inteiras. E que são pessoas que, tipo, para que essas pessoas vieram no mundo? Se fosse para escolher quem abortar, esses aí seriam os principais, né? Aquela família Rothschild, por exemplo, entendeu? Sim. Por mais que tenham suas, né, boas coisas que eles fizeram, mas eles fizeram tanta coisa ruim que as boas não compensam. Sabe, Cris, quando a gente fala em liberação do aborto, eu penso que o próximo passo vai ser a liberação da eutanásia. Sabe? Vai ser daqui a pouco, como a gente já vê em alguns países, a ampliação disso. Você já desapegou de um bebê que estava no seu ventre, desapega também dos idosos da sua família, dos especiais, né? Exatamente. E aí, assim, puxa, olha, seu pai, sua mãe está ali com mais de 70 anos, já está improdutivo, por que você não deixa ele descansar? Exatamente. Né? Então, eu acredito que falar sobre aborto, desensibilizar uma mulher que a gente já engravidou, a gente sabe. Pessoal, quando você engravida, mexe com o seu corpo inteiro de uma forma muito boa. Muda tudo no seu corpo, muda o sono, mudam as vontades. Muda. É uma mudança muito radical. E você interromper uma gravidez, seja ela de 3 semanas, de 5 semanas, de 3 meses, é uma agressão violenta, porque o teu corpo inteiro está abençoando a geração daquele bebê. Né? Então, eu penso assim, como que você mostra para uma mulher e convence ela de que matar aquele bebê que 50% das células são dela e que está sendo gerado, o coraçãozinho desse bebê está batendo ali em sintonia com o coração dessa mãe? Como é que você convence alguém de que aquela vida não vale nada? Se você conseguiu isso, convencer essa mesma pessoa de que vidas, por serem mais velhas ou por serem improdutivas, também não valem... É gravíssimo. Muito fácil. Sim, é muito fácil, Cris. E eu acho que é aí que eles querem chegar, tá? Você acaba com problemas de previdência, né? Então, assim, para mim, a crueldade, pessoal, é tão covarde, ela é tão ampla, que ela não vai parar só tentando te convencer de que aborto é um problema de saúde pública, como diz aquele, né? É o dinheiro, né, amiga? Isso. Porque esses caras querem mandar no mundo inteiro. Eles querem controlar a comida do mundo inteiro. Eles não têm limites, cara. Porque esses caras são tão ricos, tão ricos. Eles nunca viram o que é um problema de pagar uma conta. Não sabem o que é um boleto vencendo. Eles querem não sabem o que é abrir uma geladeira e não ter comida dentro, né? Eles não sabem... Eles, assim, querem dar o mínimo necessário para cada ser humano sobreviver. Sim. Mas eles fazerem as transações globais, eles movimentarem o mundo, eles decidirem quem vive, quem morre, eles decidirem quem é do bem e do mal, são as ideias. Por isso que Deus já escreveu na Bíblia que vem o Apocalipse. Porque não tem como o ser humano decidir melhor para a humanidade do que Deus. Mas aí quando o capeta toma
essas consciências, toma essas almas malditas que dormem e trabalham em cima do materialismo, né? Do material, sim, da sim. matéria. Aí, queridos, não tem como a gente achar que nosso planeta vai conseguir recuperar a natureza. Não tem como a gente achar que as consciências que vão ser criadas, que só são meras cópias do que já existe, aperfeiçoamentos, serão melhores do que a criatividade total, porque a criatividade é de Deus, mas a cópia é do capeta, né? Então, assim, a gente vai vendo a manipulação do mal em cima do bem sendo prioritária em cima da sociedade. E aí a gente vai entendendo que as coisas não vão funcionando tão bem quanto o mundo precisa, guerras, morte, destruição, porque uma meia dúzia de FDP bilionário resolveu dizer como que o mundo será regido. Sim. Talvez seja a hora da gente quebrar a cara desses caras, quebrar as empresas desses caras, quebrar as fortunas desses caras e começar uma revolução, mas não é a da esquerda. É a revolução do bem. Da família. Da família. Que é a mais ameaçada contra disso tudo. o mal. É uma revolução de todas as famílias contra meia dúzia de famílias. Perfeito, é isso mesmo. Sabe, Cris, a gente, algumas semanas atrás, eu convidei um filósofo para falar sobre a Agenda 2030. E a Agenda 2030, a Agenda 2030, ela explana muito bem sobre isso. Esse delimitação plano desse do plano mal. do mal. E isso, ela abrange todas as áreas de redução da segurança alimentar, do assistencialismo. Olha, todo mundo vai trabalhar menos porque nós vamos pagar um salário para cada família, né? As famílias vão produzir em lotes de terra menores, não vai poder ter fazenda. E aí você vai vendo, vai diminuir o agrotóxico, porque daí você diminui a oferta de alimento. Não, assim, você vai tolhindo e os menos avisados vão falando, cara, que lindo, legal, que lindo, bom, que mundo ideal. Segunda sem carne, nossa, que legal, não vamos comer carne de segunda. E as pessoas... Não, né, a carne vai ser com resto de legume, que é essa carne falsa aí dos veganos. Isso, e o legume vai ser feito de papelão, pessoal, pelo jeito. Carne feita de resto de restaurante. Isso. Resto de insetos, de legume. Eles já falam, sim. Então é isso, Cris. Eu sempre trago, sabe, aqui, independente do tema, essa reflexão. Pesquisem, entendam, porque a única forma que a gente vai ter de se libertar disso tudo é a informação. Não tem jeito, né? Quando a gente fala assim, puxa, fala com as pessoas sobre eleição, a Cris, né, candidata a deputada federal, eu candidata a deputada estadual, então a gente está interagindo com toda a população nesse momento. Sim. E você vê algumas pessoas assim, eu não sei em quem eu vou votar para presidente, ainda não decidi. Eu falo, qual a sua opção? Né? O Lula? Isso. Ou então, eu não sei ainda quem que eu vou votar para governador, para senador, para deputado. Eu falo, escuta, qual a sua opção, né? Fala para mim, o que você está pensando? Me conta, me sugira alguém. Me convence! Me convence, pelo amor de Deus! É isso. Então, você olha essas pessoas, me dá assim, sabe? Me dá até um vazio de eu olhar e falar assim, nossa, com tudo que a gente já presenciou de políticos presos... Meu crime, pai não. Preso. Seu pai é diferente. Seu pai é preso, um preso político. Da democracia. Porque destruíram a liberdade de pensamento e de expressão dele. É diferente. Mas eu digo assim, quando alguém ainda leva como uma opção viável eleger alguém que está preso por corrupção, está preso, né, por coisas horrorosas. Que não gosta dessa bandeira. Que não respeita a imagem de Deus, que não respeita a vida, né? Ele não falou que as mulheres têm que deixar de ter vergonha de fazer um aborto. E aí a gente olha e fala assim, quando a população, depois de tudo que passou, ainda tem vota dúvida, nesse cara. Cris, me assusta muito. Aí que tá, nós somos Cristo, não é à toa. Nós somos Cristo porque nossos pais colocaram nossos nomes com Cristo. Isso. Minha família é muito religiosa. Cristo, sim. primeiro. Então, a gente não teve opção, mas a opção que nossos pais nos deram, com certeza, foi a melhor opção. Foi a opção, sim. Viver a vida no Evangelho. Seguir os ensinamentos de Cristo, porque Deus é amor. Deus é vida. Deus sabe o que é melhor pra gente, Cris. Sim, sem dúvida nenhuma. E é por isso que o nosso nome é Cris. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho.
E aí o que a gente tenta passar para as pessoas é o seguinte: não adianta você orar, rezar, se for católico, como um cristão. Se na hora de votar você esquece isso Exatamente. tudo e vota como um ateu materialista que só pensa em dinheiro. O Lula é um demônio, é um capeta, é um servidor do mal. Esse cara não acredita em Deus. Ele quer tirar Deus dos órgãos públicos, ele quer tirar Deus das instituições. Sim. Ele quer não o hino do Brasil, mas ele quer o hino da intentona comunista. E a bandeira dele é a foice e o martelo, da revolução que não deu certo e não vai funcionar no mundo inteiro, que é a invenção da revolução do proletariado, fazendo a divisão de pobre com rico. Não é essa a nossa bandeira. A nossa bandeira é a união, é o trabalho, é todos terem acesso à informação, à educação, ao emprego, mas de uma maneira de ordem, porque sem ordem não tem progresso. Não tem progresso. E a liberdade, né, Cris? Acima de tudo, a gente tem visto até a proibição do pensamento, que vem na mesma linha do cancelamento, que assim, se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitada por um amigo. E hoje, se eu falar o que eu penso, Mas as Big Techs, exatamente. as Big Techs já te rejeitarão. Isso. E os jovens estão manipulados. Sim. Então, o jovem que está assistindo a gente pode ter certeza do seguinte: segue teu rumo. Se não der para falar agora, faz igual um monte de gente da direita está fazendo. Não fala. Isso, haja pelo seu coração. Não fala. Isso. Não precisa declarar voto, não. Não, você não precisa declarar voto. Voto é pessoal. secreto, Isso, pelo amor de graças Deus. a Graças a Deus. Sim, Ainda não sim, tiraram o sim, voto secreto da sim. gente, né, cara? Você sabe que muitos jovens vêm me procurar falando que assim, puxa, Cris, eu fui na manifestação na Paulista, não nesse ano, em anos anteriores, e eu postei uma foto com a bandeira nacional. E eu fiquei muito mal visto entre os meus amigos. É eu isso sempre mesmo. trabalho com eles assim, olha, você ama a bandeira? Coloca no seu quarto, ninguém precisa ver, né? Ou usa uma camiseta com orgulho, a sua nação tem que ser amada. Mas assim, não se preocupe se você vai ser rejeitado pelos seus amigos, apenas siga a sua vida do jeito que você acha que é certo, não é? Tem horas que a gente tem que entender que não dá para levantar bandeira eu Sim. sozinho contra a multidão. Não dá para sim. ser tipo, eu sou um suicida. Não, precisa não. Faz o teu papel. Vota direitinho, vota nos candidatos do PTB, vota no Jair Bolsonaro e depois a gente luta. A luta não vai parar. E a gente vai conseguir, com o apoio da Cris, com o meu apoio, transformar a vida de muitos jovens para que eles consigam enxergar que não é esse o caminho. E quando a gente conseguir, pode ter certeza, a gente vai anular essas forças vermelhas do capeta do mal. E a gente vai mandar eles todos para o inferno. Que é a nossa bandeira aqui, ó, da cor de Deus. Exatamente, perfeito, Cris. A gente precisa, pessoal, manter a qualquer preço a integridade da nossa família. É muito triste quando você vê famílias aí sendo, né, continuamente assediadas pela imprensa, né, pelas escolas, muitos professores mal intencionados, muita música que só deprecia a imagem. Filme, né? série. Exatamente. Em casa a gente parou de ver Canais. televisão tem uns 5 anos, então assim, mas às vezes me chegam umas coisas que eu falo, meu Deus, como é que alguém liga uma televisão Caraca. na frente dos filhos com isso daí que tá passando, né? Pelo amor de Deus, É eu não assustador. consigo mais assistir a Globo. Globosat, Globo News, Globo, não dá. Não dá mais. É uma total subserviência para o mal. Não consigo mais. Não consigo mais. Sim. E de forma muito nítida, pessoal, quando vocês começarem, eu falo vocês... Estudem e mas, leiam, pelo amor de Deus, os meus leiam. seguidores, eles são muito assim, apaixonados por política, então não é nem para eles exatamente, mas assim, seus amigos, seus familiares que ainda defendem a esquerda, que ainda colocam seus filhos para assistir reality show ali, né, com nível de valores sexualização absurdamente baixo. Quando eles passarem a entender um pouco, eles vão falar, puxa, e pensar que eu deixava meu filho ver isso, né? A gente vê famílias ali ajudando na sexualização, Cris, né? Meu filho, vou jogar na internet, botei um computador no quarto dele.
para que ele pudesse ter acesso aos joguinhos eletrônicos. Então, ele ficava com joguinho eletrônico. Recentemente, ele falou, mãe, eu mudei meu comportamento com mulheres graças ao tratamento, tananã, toda a minha conduta aqui como homem, não sei o quê. Mas, quando você deixava eu assistir a internet lá e eu ficava sozinho, era pornografia. Infelizmente, entendeu? Tipo as assim, crianças, isso, sim. por mais que a gente seja Sim, atento, sim. na hora H, é tanto input, é tanta sexualização nas nossas crianças que a gente tenta bloquear, mas não tem como. Infelizmente, Cris, eu estava até dando um exemplo esses dias, assim, na nossa infância, a gente tinha acesso máximo de pornografia. Era revista. Era trombar com uma mulher com peito de fora, que era Playboy, década de 70, década de 80, assim. Era o máximo que a gente tinha acesso à pornografia. Hoje, uma criança de 5, 6 anos, ela entra no celular, pessoal, dependendo do que ela clicar digitou, aqui, ela vai ver livre. Coisas que talvez eu e você não tenhamos visto até hoje. Nunca na não França. Nunca em Paris, nem no Brasil. Isso, e sem assim, sem preparo emocional, sem filtro e sem condições psicológicas para lidar com informações tão pesadas. Vídeos de estupro, vídeos de pedofilia, vídeos de tudo, né? De zoofilia, enfim, tem coisas horrorosas na internet. Horrorosas. E aí a gente precisa, pessoal, tomar cuidado com isso também, porque o abuso, ele não é só o estuprador que pega a criança e destrói a cabeça dela para o resto da vida. É também o abuso virtual. E né? muito Eu tenho conversado virtual. com muitos policiais e assim de áreas da Polícia Civil de investigação exclusivas de crime de abuso sexual na internet, que é o pedófilo, que ele manipula essa criança até ela enlouquecer. E aí, no final, muitas acabam mesmo cometendo suicídio porque se sentem coagidas, se sentem cerceadas, porque o abusador vai manipulando, ele vai trazendo ideias de que ele está junto, ele está perto, e acaba, né? Então, é isso, é a família tentando ser destruída. Exatamente, a família Esse projeto tentando ser de destruição assediada. é todo da esquerda. Isso, todo é muito abrangente, Cris, é muito perspicaz. Não é uma coisa, não é a Rede Globo causa risco, não, é tudo, é um sistema inteiro. Mas a Rede Globo tem um exemplo incrível que a gente vai botar agora para vocês assistirem. Aqui, pessoal. Triste demais, né? A gente vê essa notícia de agora há pouco, tá? É uma notícia nova. Um ator de 72 anos foi preso em flagrante, um ator da Globo, um ator que, quando vocês olharem a foto dele, vocês vão saber, preso em flagrante por armazenar cenas de sexo com uma criança de 12 anos de idade. Ele praticava os crimes com a criança. Olha aí. Uma pessoa que você já viu em várias novelas, várias séries, tá ali. O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante por pornografia infantil nessa quinta-feira no Rio de Janeiro. Informação confirmada. E quem botou foi a Quem, que é da Globo, tá? De acordo com a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, o ator foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças. E, claro, por serem crianças, a investigação está sob sigilo. Olha a carinha dele. Carinha de bonzinho, né? Mas um filho da P que comia criancinha e armazenava conteúdos de crianças nas suas redes sociais. Ele tirou. O Globo retirou ator de elenco de novela. Porém, o personagem dele era envolvido com pedofilia. Será que a Globo, essa empresa lixo, realmente não sabia das preferências sexuais por crianças desse ator? O que você acha? Dá aí seu feedback pra gente, fala pra gente o que você acha. Eles eram inocentes mesmo? Estava contratado como obra certa, especificamente para a novela Todas as Flores. A suspeição de pedofilia é grave. A suspeição. O cara foi pego com material de crianças em casa. Com a criança. E já tinha imagens, acho que de uma câmera de segurança da rua ali, que via ele acariciando essa criança. Nasceu na Paraíba, tem a história dele.
Já fez muitos programas, olha, inclusive ele fez 2 Filhos de Francisco, ganhou o grande prêmio não sei o que lá. Olha, esse é o cara que a Globo contratou para fazer um papel de pedófilo na novela. Puxa vida, será que eles são inocentes? Será? Boa pergunta. Olha a carinha do cara. Eu, Você sinceramente, não acredito em coincidências. A Globo, ainda mais a Globo seguindo a agenda 2030, a Globo seguindo toda essa agenda do globalismo. Você acha realmente que eles são inocentes? Eu queria ouvir você. Deixe seu comentário. Siga a nossa amiga Cris Godoy nas redes sociais. Gente, a gente não está aqui à toa. Nós não somos mães, mulheres, e que estamos aqui na política botando o nosso nome à toa. A gente veio para fazer a diferença por você, que é família, que é Deus, que é pátria e que defende a vida desde a concepção até a morte natural. E a gente defende não só o idoso e a criança que está no ventre da mãe, mas é o deficiente, é a mulher grávida, porque ela é vítima de violência. É as pessoas que são portadoras de doenças raras. E você? O que você pensa sobre isso? Deixa aí o seu like, segue a gente. Por favor, vota na gente. A Cris é candidata a deputada estadual e olha só, tem grandes chances de ganhar a eleição. Mas para ela ganhar, a gente precisa do seu voto. E o número dela, que é o mais importante você guardar, é 14002. Ela é uma pessoa importante para o PTB e para o país. E eu sou candidata a deputada federal. Meu número é 1444. Se você puder, por favor, vota na gente. Somos mulheres, mães, que realmente estamos preocupadas com o futuro do nosso país. Nós somos patriotas. Não é por isso à toa que essa bandeira está aqui, ó. Porque a gente ama o nosso Brasil. Mas a gente precisa da sua ajuda e agora. Vota na gente. Dá uma só chance. Um votinho só. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E lembra, né, Cris, todos vocês, pessoal, da importância de compartilhar um conteúdo desses e de compartilhar seu voto também com pessoas que você ama e que você tem certeza que elas querem um país melhor, que elas querem uma integridade maior para a família, que elas querem uma segurança pública mais eficiente. Exato. Né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas votam, mas não conta para ninguém. Às vezes a tia não sabe em quem votar, o vizinho não sabe em quem votar, aquele melhor amigo também não escolheu em quem votar. Então, pessoal, Divulga muito mais do que número. escolher o presidente. A gente precisa escolher pessoas, um exército de pessoas que lutem ao lado desse presidente, ao lado do governador, mas muito mais do que isso, ao lado da sua família e do seu futuro e também. Que você cobra com mais facilidade, porque um deputado estadual está mais perto de você do que um governador. Uma deputada federal está muito mais perto de você, junto com a estadual, do que um presidente da República. Então, assim, ou você confia e vota na gente, ou até o próprio governador não vai ter chance de fazer as reformas que ele precisa sem ter uma Cris Godoy. Pode ser o Tarcísio, mas se o Tarcísio não tiver a maioria na Lesp, ele não vai conseguir fazer. Sim. Como o nosso presidente Bolsonaro foi atrapalhado de monte, porque não tinha maioria nem na Câmara, nem no Senado. Então, por isso, ele precisa de deputada como eu. Te garanto que eu sou muito melhor do que qualquer esquerdista dessa e do que qualquer deputada hashtag. Então, assim, eu sou de guerra, eu sou de ir pra frente. E pro fronte, a Cris, pode ter certeza, ela não falha na munição. Ela atira para valer. E a gente vai conseguir dar o resultado que você quer. Obrigada, pessoal. Muito orgulho de ter você aqui comigo. Você sabe que eu também. Sabe que aqui, ó, sou fã, pessoal. Sou fã de verdade. Assim, tem pessoas que a gente quer para nossa
vida, porque tem a mesma visão de mundo, tem os mesmos, sabe, os mesmos sentimentos e que sofre com a dor do povo, né? É isso aí. Então, Cris, é isso. Eu peço para cada um de vocês, pessoal, não desperdicem o seu voto, não joguem fora um voto que pode trazer aí toda a diferença para o futuro do nosso país, do nosso estado e da nossa Assembleia Legislativa e da nossa Câmara dos Deputados, porque sozinho ninguém trabalha, não tem como. E se vocês também todos votarem em um único deputado, a gente sabe, arrasta pessoas que não vão fazer nada por você, pessoal, Vai porque ficar talvez de nem hashtag. sejam. Não, muitas vezes nem nem estão do nosso lado, não é? Às vezes são lá do contrário, são do Lula. Isso, porque tem, né? São do Rodrigo Garcia. Isso, exatamente. Então, pessoal, tratem com muito carinho. É um voto, mas é um voto que pode mudar todo o futuro de uma nação, todo o futuro de um estado e, melhor, todo o futuro da sua vida também. Da sua família. Exatamente, porque deputados, senadores, governadores, presidentes preocupados com o próprio umbigo, a gente já conhece bem, a gente sabe o estrago que faz na nossa vida, o atraso que traz aí né, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa segurança. Então, pessoal, consciência. Esse daqui é o penúltimo, né, episódio do Pod Cris. E, assim, mais especial não podia ser, porque estou aqui com a Cris, que eu gosto demais, e que eu sei que a gente junto vai poder, inclusive, ter esse intercâmbio, né? Eu aqui, ela em Brasília, a gente vai poder somar forças até para ouvir cada um de vocês. A Cris e continuar com o nosso acessível. podcast, inclusive. É verdade. Quem sabe Pod Cris, né? Pod Cris 2 vezes. Só depende de vocês. Gostei da ideia. Vamos pôr na... Obrigada, aqui é pessoal, mãe, é mulher, é de direita, conservadora. Não esquece nosso número. 1444-14002. Ela devia ser 001, mas aqui, tá valendo. Um beijo para vocês, pessoal. Muito obrigada. E, Cris, obrigada mais uma vez. Muito bom estar com você, Que Deus te Crisinha. abençoe. Te amo. Te amo também. Obrigada.